as informações do Galo. Léo Duarte oficialmente contratado, anunciado, os trabalhos não param lá em Vespasiano, inclusive hoje a Itatiaia vai acompanhar e vai transmitir o treinamento, a atividade do técnico Eduardo Domingues. Não é isso, repórter Paulo Azeredo, bom dia. Alô, Nath Fiuza, bom dia pra você, quem tá ligado com a gente aqui no Tiro de Meta dessa quinta-feira. Feliz para nós brasileiros depois da grande vitória e a classificação rumo ao Hexa. Segunda-feira tem mais, hein? É o Brasil rumo ao Hexa, eu tô botando fé nessa seleção do Ancelotti e do Vini Júnior, viu, Nath? Bom, vamos falar do Galo, né, Nath? Que hoje tem trabalho pela manhã, daqui a pouquinho às 10 da manhã. E ó, detalhe, hein? Você que tá ligado no Tiro de Meta atleticano, este treinamento será transmitido com imagens por mim e o Henrique André, direto da cidade do Galo, a partir das 10 da manhã no @Itatiaia Esporte. E no Galo, Nath, temos uma briga por posições aí, principalmente no setor defensivo e no meio-campo. Tem muita gente nesses setores e o Atlético, então, tendo uma briga saudável, evidentemente, por poucas posições. O Barba Domingues vai observando pouco a pouco. Olha só, o Atlético continua firme no mercado. A informação que a gente tem é que o Galo está buscando principalmente reforços para o ataque. É o setor, Nath, que tem menos opções para o Barba Domingues. Quem sabe, nos próximos dias, o Galo anunciando um meio atacante ou até mesmo um atacante para integrar o elenco do Atlético. A imprensa vai ter acesso ao primeiro treinamento aberto da era Eduardo Domingues no Atlético. Nessa intertemporada, eu disse aqui há algumas semanas que o Atlético tinha a intenção de abrir algumas das atividades e essa vai ser a primeira delas. Junto com essa abertura do treino, o Atlético também vai aproveitar e apresentar a sua única contratação até aqui, o zagueiro Léo Duarte. Ele assinou contrato ontem com o clube, já está inclusive oficialmente anunciado como reforço do Atlético e vai ser apresentado logo após a atividade. Durante o 98 Esportes, a gente vai tentar trazer algumas informações direto lá da porta da cidade do Galo, principalmente em relação ao que pode fazer o Atlético nesse mercado de transferências agora que a coisa vai começar a aquecer. Lembrando, a janela internacional de transferências, ela abre no dia 22 de julho. O Atlético vai, evidentemente, querer ter os seus reforços pedidos pelo Eduardo Domingues antes desta abertura para poder treinar com o elenco nesta intertemporada. Mas se os reforços vierem após, o Atlético também não tem essa pressa, desde que sejam contratações assertivas, tá bom? E o futuro de Fred, volante que pertence ao Fenerbahçe e interessa ao Galo, segue absolutamente indefinido. O jogador embarcou na noite dessa terça-feira de Belo Horizonte para a Turquia, onde vai se reapresentar o Fenerbahçe. Mas é importante contar que o Fener pretende fazer mudanças no seu elenco até 5 de julho. E existe uma possibilidade, ainda que pequena, de o Fred fazer parte dessa mudança. Ele tem mais um ano de contrato, salário de 2.300.000 reais. O que está combinado entre o Fred e o Atlético é que se ele conseguir a liberação gratuita, será reforço do Galo. Existiu uma reunião, ou melhor, algumas reuniões nas últimas semanas entre dirigentes do Atlético e o jogador, e está tudo meio que combinado. O Fred vai ter um contrato de 3 temporadas, com vencimentos bem próximos ao que ele tem hoje na Turquia, algo na casa de 2.300.000 reais. O Atlético, inclusive, reservou a camisa 7, que era do Hulk, pro jogador. Mas tudo na dependência do Fenerbahçe. Se o Fenerbahçe quiser contar com o Fred por mais uma temporada, o Atlético não pretende pagar uma compensação financeira ao time turco, até por conta de todas as dificuldades financeiras pelas quais passa o clube. Só para arrematar em relação ao Galo, o Atlético anunciou nesta quarta-feira a contratação de Léo Duarte, algo que todo mundo já sabia, zagueiro de 29 anos de idade, formado na base do Flamengo e que pertencia ao Istambul Basaksehir, contrato até 2030, ele vai vestir a camisa número 15. Léo Duarte que chega para o lugar de Júnior Alonso, que já se despediu do Atlético assim que a Copa do Mundo terminar para a seleção do Paraguai. Ele se manda pro Atlanta United dos Estados Unidos. Como é que fica a zaga do Galo titular? Eu imagino que o Tressoldi
ganhou cadeira cativa com o Barba. O Lianco tá voltando de uma lesão séria, o Barba já teve chance de usar e às vezes não usou. Será que o Duarte chega pra fardar, Leandro? Eu acho que sim, até porque o Barba Domingues tem feito a opção por jogar com 3 zagueiros, né? Que era, inclusive, o esquema tático do antigo treinador. Quando o Barba Domingues, ele assume o Atlético, ele desfaz o sistema com 3 zagueiros, até porque na ocasião acho que o Atlético nem tinha 3 zagueiros para colocar ali de qualidade, né? Mas agora, na reta final aí de semestre, ele acaba fazendo essa opção por 3 zagueiros. E aí você pode ter o Lianco, que com esse tempo aí para treinamento, tenho certeza que o Lianco nem férias tirou, ficou treinando. E com esse período aí de intertemporada, pode voltar a jogar o que a gente já viu, ele jogar com a camisa do Atlético. Você tem o Léo Duarte, que para mim é bom jogador e que pode ser titular, e você tem o Tressoldi para fazer esse trio de zagueiros, que é o que o Barba tem adotado. Então, acho que os 3, principalmente a recuperação do Lianco agora nessa fase de treinamento, os 3 podem jogar junto, viu? O Tressoldi, quando chegou aqui, inclusive foi borrifado por algumas pessoas aí, que falaram que ele foi contratado machucado. Mas não foi contratado machucado? Foi. Então tá. Mas aí, deram crédito, assim, ficaram naquela desconfiança. Hoje o Tressoldi é o melhor jogador do Atlético na zaga. Mas eu não acho que o Tressoldi esteja, por exemplo, entre os melhores zagueiros do Brasil. Não, mas ninguém tá falando isso. Mas eu tô falando que ele hoje, abrindo mais o debate, assim. Ele atende, eu acho, ali o Atlético. Ele é o melhor. Ele atende. O Léo Duarte pode ser uma situação como essa. Mas isso é grave. Chegar sem a gente saber quem é e se transformar num bom jogador. Breno, mas isso é grave. Quando o Tressoldi se torna o melhor zagueiro do Atlético, é um problema pro Atlético. Que o Atlético prometido... quando eu falei isso do Vitor Hugo, vocês me encheram o prometido, o saco, né? O prometido era um elenco que brigaria nas cabeças acabei de sempre. falar. Hoje, o Tressoldi faz o exercício. Em quais times o Tressoldi, dos principais que vão brigar para algo, o Tressoldi seria titular? Acho que em nenhum. Dos que estão brigando para um título? Não seria. Então, isso é um problema também. O Tressoldi hoje... ou Jonathan Jesus? Jonathan Jesus. Aliás, o Eltinho, eu acho que talvez ele fosse titular no Fluminense. Tem uns caras bem... Chegou o Thiago Silva. Ah, é verdade. Thiago Silva seria titular do Atlético. 41 anos. Titular do Atlético. Eu não tava dono do Atlético. Jogando contra frente, né? Cara, jogando com quem quisesse. Não. Seria ele... Você escalando, você escalaria os dois, né? Isso. Vamos lá, Everton. O que a gente tá falando é... Quem é o dono da zaga atleticana hoje? Hoje. Tressoldi. É o Tressoldi. Se o Thiago Silva, que foi contratado pelo Fluminense aos 41 anos, chegasse no Atlético, quem seria o dono da zaga do Atlético? Thiago Silva. É impressionante que nem quando o cara está muito bem, vocês o colocam em destaque fora do nosso eixo. Não é? O Tressoldi fez um período e está assim, bom, melhor que os zagueiros do Flamengo, do Fluminense, do Palmeiras. Do Fluminense você está falando de hoje. O Thiago Silva voltou agora. Agora, Palmeiras, Flamengo, não. Cruzeiro dá uma briga com o Jonathan Jesus. Não dá. Que? Não dá. Pega os números aí, André. Não dá. Você tá falando da briga do Mineiro, dentro de campo, né? Campo. Para com isso, número. Para com isso. Ele brigaria pra mim com o Freitas no Fluminense. Para com isso, cara. Talvez ele até jogasse no Fluminense. Então tira os bruxos que você fala e vamos voltar pros nomes de novo. Então tira os do Cruzeiro, do Palmeiras, do Flamengo e põe o resto. Me fala mais zagueiro que está voando mais do que ele. Não, então, pra mim, jogaria no Fluminense. Não, dos outros times. Dos outros 17 times. Do Palmeiras. Dos outros 17. Tirei aqui pra agradar vocês. Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. HG. Me dá dos outros 17 Lembrando aí. que o Tressoldi... Que ontem zagueiro tá voando mais que o Tressoldi. A má vontade de vocês. Porque se o Tressoldi estivesse jogando, tá jogando aqui no Grêmio, olha o Tressoldi no Grêmio. Mas aqui é a má vontade. Ele está jogando com 3 zagueiros. Ele está jogando no sistema de 3 zagueiros. Isso tem que ser levado em consideração também, né? Ele joga mais protegido hoje. Com dois zagueiros faz diferença. É lógico que faz. Até pra você analisar os do Flamengo, os do Palmeiras e do Cruzeiro. Com 2 zagueiros... Tanto que ele e o Atlético como um todo não deram segurança ao Domingues, que o Domingues teve que voltar casinhas atrás e jogar com 3 zagueiros. Aqui, o André, então são contextos diferentes. Tá dizendo que concorda comigo. Mas aqui, que é o que interessa pra mim. Só tem um ponto, é que o Eltinho, quando o Eltinho propôs aí a dinâmica, ele tinha proposto dos times que estão lutando lá em cima. Por isso eu citei o Fluminense. Pra mim ele jogaria no Fluminense. Não, ele jogaria no Fluminense. Me ajuda aí, o Thiago Silva foi contratado anteontem. Ô, Eltinho, o Freitas é ruim demais, né? Nossa, meu Deus. Não é pouco ruim, não. É muito ruim.
O Freitas não seria Os caras estão indo no Vitor Hugo 2.0 de novo. Aí que tá. Você mordeu a chumbada. De novo. Você mordeu a chumbada. Todos os zagueiros que se devem no Atlético daqui pra frente vão falar que nós estamos caindo no conto do Vitor Hugo. Não, porque o Vitor Hugo chegou, fardou, jogou, foi titular, foi o melhor zagueiro do semestre. Todo mundo concordou, só que depois que caiu o rendimento... Todo mundo é muita gente. Todo mundo que caiu de rendimento. Todo mundo é muita gente. Aí... Vai parar o que agora? Todo mundo é muita gente. Mas quando eu disse que ele chegaria, fardaria e jogaria, ele chegou, fardou e jogou. Foi titular. Ótimo. Titularíssimo. 2 anos de contrato e agora tá aí. Não, isso é outra discussão. Não isso devia é nem outra ter discussão. Vindo. Não devia nem ter vindo. Então, Tressor, tá, pô, aí tá foda. Porque você começa a jogar bem, você vai na velocidade, é o mais veloz, ganhando bola pelo alto, tá bem. Mas ninguém reconhece. Não, ninguém reconhece. Ninguém tá colocando aqui. Ninguém coloca ninguém você tá fazendo que com 17 não times. Não está entre os melhores do Brasil, HG. Não está. Então quais são os melhores do Brasil? Você pode querer quais são os melhores do Brasil? Cara, você pega a dupla do Palmeiras, a dupla do Cruzeiro, a dupla do Flamengo. Já te falei 6, cara. Então, ponto. Aí tem mais 17 times. Manda mais aí pra mim. O Botafogo, ele não tá. O Botafogo tá mal, mas ele não é mais zagueiro que o Barbosa, que tá indo pro Palmeiras. Tá gaguejando. Não adianta você querer levar o cara ao nível que ele não está. Não tem ninguém querendo levar o nível Sim, que ele você está. quer. É apenas você reconhecer quer. que ele tem sido dos melhores zagueiros, sim. Tirando esses zagueiros aí que você citou. do Atlético, não do Brasil. Não. Tô falando tirando dos principais times aí, porque são os 3 principais times mesmo. Entendeu? É que eu metia do Jonathan Jesus aqui, vai virar debate, mas eu vi que vocês não morderam a chumbada. Mas, dos outros 17 times, tá tudo no mesmo nível. Só que não reconhece. Não, tá. Se o Tressoldi jogasse hoje no Red Bull Bragantino, jogando a mesma bola que tá no Atlético, tem um zagueiro lá no Red Bull Bragantino. Eu tô cansado disso aqui, isso. Essa má vontade aqui. Isso chama, sabe o quê? Viralatismo interestadual. Tá. Vira-latas interestaduais. Coisa nojenta. Pode olhar no chat aí se o povo não tá comigo. Igor Gomes, o Galo quer a liberação. O Galo quer se desfazer dele nesses últimos 6 meses, para ele não ter que ficar aqui. O salário dele na casa é de 500 mil reais. O Bragantino ofereceu uma proposta salarial para ele de 300, 350. O jogador recusou. Então a negociação está estagnada. O Igor Gomes, até segunda ordem, se nada chegar, vai permanecer conosco, tá? Mas, obviamente, o Galo está numa força-tarefa aí no mercado para arrumar uma proposta, arrumar um clube para ele, um destino, né? Mas, enquanto não chegar a proposta salarial na casa de 450, 500 mil, o Igor Gomes fica no Galo. Chegou a proposta? Sai. Porque o Galo não vai opor, não vai pedir nenhuma grana. O Galo simplesmente libera o Igor Gomes se alguém pagar o salário. Então, pagou o salário do Igor Gomes, levou o Igor Gomes. Não pagou o salário do Igor Gomes fica conosco. Não chegou proposta, pagando o salário do Igor Gomes fica conosco. A gente aguarda, então, em compasso de espera, uma proposta salarial chegar para o Igor Gomes, o valor que ele recebe hoje. Fausto Vera, tá lá no River, passe fixado, 4 milhões e meio de dólares. É dólar, tá, gente? Dólar. Vejo muita gente comentar euro, real, é dólar, tá? 4 milhões e meio de dólares. Passe fixado, emprestado ao River Plate, titular absoluto. O River Plate já ligou para o Galo, já comunicou, manifestou interesse de compra no final do contrato, querendo um desconto. Vai caber ao Galo, ao final desse empréstimo, efetuar ou não o desconto ao River Plate. Então, é totalmente improvável a volta do Fausto Vera para o Clube Atlético Mineiro, tá, gente? Totalmente improvável. A tendência é de ele permanecer. Lencina. Vamos falar sobre o Lencina, Santiago Lencina, que é do River Plate. O Galo teve interesse, mas não passou disso e acredito eu que não vai passar disso, tá? Não vai passar desse interesse, porque eles querem dinheiro, o Galo não quer pôr dinheiro, eles não aceitam nenhum tipo de escambo relacionado a Fausto Vera. Então, gente, o Galo teve interesse, bateram na porta do Galo, o Galo aceitou o jogador, teve interesse, demonstrou interesse, mas o River Plate quer dinheiro e o Galo não está disposto a botar dinheiro, pelo menos até o momento. Então não deve acontecer nada com o Lencina. Jefferson Lerma é um volante que foi especulado aqui, né? Mas na hora que eu fui atrás, eu conversei com o empresário, inclusive demorei quase uma semana para conseguir contato com o empresário dele, isso foi difícil, mas ele me disse, estamos na Copa do Mundo, esperando acabar a Copa, para usar a Copa de vitrine para o Lerma permanecer na Europa. Ele não tem a menor intenção de vir jogar no Brasil nesse momento. Então, gente, por enquanto esse nome aí vocês jogam de lado. Matias Galarza, foi veiculado recentemente que o Galo teria voltado atrás e feito novamente contatos com o
Andrés Fassi, do Tajeres, a respeito do Matias Galarza. Fui atrás, conversei com quem? Você já sabe com quem eu conversei. Com o Andrés Fassi, nosso parceiro que troca ideia conosco aqui muito tempo sobre essa história, sempre atende a gente muito bem. E me disse, irmão não, né? Amigo, não existe absolutamente nada. Nada de nada. Mineiro não fez nenhum contato, tá? Então não temos nada a respeito de Galarza no Galo. O Galo não fez nenhum contato recente para contratar o Galarza, e o Andrés Fassi ainda brincou falando com o Sampaoli, pedia ele todo dia aí. Agora que o Sampaoli tá aqui, o Matias Galarza vai sair. Então esse nome aí também vocês podem deixar de lado. Para praticamente fechar aqui, faltam 2. Arthur, rapidinho. Foi especulado que ele poderia ser jogador no Galo, volante do Grêmio e tal. Gente, é um nome que interessa ao Clube Atlético Mineiro, mas o Galo não é prioridade esse jogador no momento. Então não é um nome que o Galo vai lá buscar, vai lá fazer esforço. Tá ali, tá monitorando, interessa. É um jogador bem avaliado, mas isso não quer dizer nada. E o tanto de coisa na minha vida que eu interesso, que eu coloco também como bem avaliado e não vou atrás. E aí? Vocês estão entendendo a analogia aqui? Então, isso aí, gente, para mim, enfim, quando eu fui atrás, não é pauta aqui dentro, não é prioridade, é um jogador aí que a gente, obviamente, sabe do potencial, mas nesse momento, né, 2.600.000 que ele pediu pro Grêmio. Fui, valeu! Bom dia, massa! Finalizando mais um vídeo do canal. Obrigado a vocês que chegaram até aqui no final e curtiu aí o vídeo. Já peço o seu like antes de sair do vídeo, tá? Sempre ajuda o canal com o seu like, tá bom? Então, muito obrigado. E quem tá chegando, fica o meu convite aí, tá? Pra você estar se inscrevendo no canal. Não esquece também de ativar o sininho de notificação. E também eu peço gentilmente aí o seu like, tá? O seu like é muito importante, ajuda demais o nosso trabalho, tá bom? Então, não esquece não, deixa o seu like aí antes de sair do vídeo. Quem puder também compartilhar o vídeo aí com os amigos, é de grande ajuda aqui no canal, tá? Quem puder também tá deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá bom? A participação de vocês é muito importante, o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para todos e indica para mais pessoas que curtem o Atlético Mineiro, tá? Então, com isso, tende a aumentar os inscritos aqui no canal, com isso, ajuda o nosso trabalho. Então, a gente agradece demais. Mais um agradecimento a vocês, muito obrigado pela sua preferência aqui no canal, tamo junto. Surgiu notícia, a gente atualiza o canal. Pode contar com isso. Notícias todos os dias, tá? Para você que não conhece o canal, todos os dias, de domingo a domingo, aqui tem notícia para vocês atualizadas. Então, fique à vontade para estar conhecendo o canal, vocês vão gostar bastante. E não esqueça, verifique sua inscrição e se o sininho de notificação está ativado, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, massa. Valeu!